Vamos então elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Ele pela dádiva da vida, agradecendo por todas as bênçãos que recebemos. Obrigada, Pai amado, pelo Teu amor incondicional, pela luz do Teu Evangelho. A Jesus, nosso irmão querido, agradecemos os ensinamentos e pedimos a Ele que nos ensine a amar, que nos ensine a perdoar e a respeitar como Ele nos ama e perdoa. A espiritualidade amiga, os nossos agradecimentos pelo envolvimento, pela sustentação desse trabalho que faz nesta casa, nos orientando com muito amor, com muito carinho. Que envolva o nosso irmão Marcelo, que fará o Evangelho nesta noite. Que a espiritualidade permaneça conosco até o término do trabalho da noite de hoje. Se conosco, Jesus, se conosco a vida da espiritualidade, hoje e sempre. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós, né? E que a gente possa, mesmo com esse friozinho que está lá fora, sentir o calor, né, dessa equipe espiritual que nos abraça e essa luz maravilhosa do Mestre Jesus que chega até nós e nos envolve perfeitamente. E para a gente começar, como sempre, né, a gente vai fazendo um barulhinho, falando uma música que fala sobre, muitas vezes a gente tem períodos na nossa vida que são muito tumultuados, né? Onde a gente acha que está tudo dando errado, onde a gente acha que Deus esqueceu da gente, mas é justamente o contrário, né? São provações pelas quais a gente passa e que servem para o nosso impulso, para a gente continuar na nossa jornada evolutiva. E essa música, acredito que vocês devam conhecer. Chama Noites Traiçoeiras. É bem significativo, né? Diz assim. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria,
pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Isso aí, gente. Então, vamos sorrir, né? Como Ele quer ver a gente sorrir, é dessa forma mesmo. Bom, o nosso encontro de hoje, gente, ele tem como base a mensagem número 21 do livro Fonte Viva. Essa mensagem tem o título Maioridade. O Fonte Viva é um livro de mensagens que foi psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Emmanuel. Um livro que tem mensagens curtas, mas de uma essência de ensinamentos assim muito profundas, né? São mensagens que a gente pode ler, cada dia a gente pode ler uma, a qualquer horário do dia, ou incluir no roteiro do nosso Evangelho do Lar, né? Não importa. O importante é a gente refletir bastante sobre o conteúdo dessas mensagens. E em todas essas mensagens, o Emmanuel, ele sempre começa citando um trecho do Evangelho. Nessa mensagem específica, a orientação vem do apóstolo Paulo, quando ele diz para a gente assim, que o menor é abençoado pelo maior. Então, o Paulo de Tarso, gente, só para a gente fazer um pequeno parênteses aqui no nosso tema, o Paulo de Tarso, que antes era Saulo, ele foi um perseguidor dos cristãos. Ele era um cara que duvidava de tudo em que os cristãos acreditavam, duvidava até mesmo do próprio Jesus. Até que um belo dia, Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e questiona: Paulo, por que me persegues? E ele então se converteu ao cristianismo, se transformou num dos maiores divulgadores do cristianismo. Ele se modificou completamente e começou a fazer muitas reflexões. Mas ele não queria que essas reflexões ficassem só para ele. Então ele começou a escrever cartas para as comunidades por onde ele passava. E a história e a trajetória do Paulo de Tarso é muito bem descrita num outro livro que foi também ditado pelo Emmanuel e psicografado pelo Chico, um livro que se chama Paulo e Estevão, né, que conta assim detalhadamente a história do Paulo de Tarso, que é uma história muito rica em ensinamentos, né, que mostra para a gente principalmente a importância da nossa transformação íntima, né? Então é um livro que vale a pena a gente ler. E numa dessas cartas que ele escreveu para os hebreus, foi quando ele disse que o menor é abençoado pelo maior.
Então, falando dessa coisa de maioridade, né, quando nós falamos de maioridade, quando a gente fala que alguém atingiu a maioridade, no nosso entendimento da vida material, é porque esse indivíduo chegou aos 18 anos de idade. Né? Então, ele passa a ter responsabilidades, ele passa a ter deveres civis de acordo com as leis humanas, de acordo com os padrões da sociedade. Então, com 18 anos, ele já pode, por exemplo, tirar uma carteira de habilitação para poder dirigir um carro, uma moto. Com 18 anos, ele já pode e deve trabalhar. Ele já pode abrir uma conta bancária no seu nome. Né? Até alguns anos atrás, somente com 18 anos que era permitido votar, né? Uma lei que foi alterada aí há alguns anos, então agora a partir dos 16 anos. Enfim, então é a partir dos 18 anos, a partir dessa maioridade, que as suas decisões, os seus comportamentos, os seus pontos de vista já vão ter alguma repercussão na sociedade, porque a gente diz que ele já é maior de idade. Claro, isso não quer dizer também que, enquanto não completa 18 anos de idade, pode fazer aquilo que bem entende, né? Não é isso que a gente está querendo dizer. Mas é a partir dessa maioridade que ele próprio assume a responsabilidade e as consequências, boas ou ruins, de tudo que ele faz. Tá? Então, isso é a maioridade como nós conhecemos. Só que o sentido de maioridade que o Emmanuel se refere nessa mensagem é um pouquinho diferente. Ele está se referindo aí a uma pessoa que já está pronta para dividir alguma coisa, que está pronta para compartilhar. O Emmanuel explica que em todas as atividades, né, em todas as áreas da nossa vida, algumas pessoas atingem um determinado nível de conhecimento, de competência, de intelectualidade, um nível até mesmo de espiritualidade maior do que os outros. E esse nível faz com que essa pessoa fique destacada, né, fique diferenciada dos seus familiares, dos seus amigos, da sociedade de uma forma geral. O Emmanuel ele chama a nossa atenção nisso porque algumas vezes nós avançamos mais rapidamente do que os outros na nossa caminhada evolutiva, em qualquer área da nossa vida. Nos tornamos mais competentes, mais conhecidos em alguma área do saber, né? E aí, com isso, a gente começa a se destacar. Isso vai trazer um reconhecimento que nós adquirimos competência. Tá? Então, quando nós alcançamos esse nível de conhecimento, é isso que o Emmanuel chama de maioridade. Mas a maioridade no sentido de estar preparado para empreender alguma coisa que vai além de nós e que chegue até o nosso próximo. É no sentido de passar esse conhecimento adiante e, através desse conhecimento, poder ajudar aqueles que ainda não chegaram nesse nível. Então, quando ele diz que o menor é abençoado pelo maior, ele está querendo dizer que se nós chegamos a esse nível de conhecimento, nós temos que assumir o compromisso de compartilhar esse conhecimento. Se nós atingirmos esse saber, não é para ficar guardado, não é para ser usado exclusivamente só para nós mesmos, só para os nossos interesses. Né? Ele diz que a gente precisa despertar para o real objetivo desse conhecimento no seu sentido verdadeiro. No Livro dos Espíritos, tem um trecho onde o Kardec pergunta por que nós precisamos reencarnar. Né? Puxa vida,
por que a gente não pode se aperfeiçoar lá mesmo no plano espiritual? Qual a necessidade de estar reencarnado aqui materialmente no planeta Terra? E a espiritualidade responde que a reencarnação na matéria é uma ferramenta que Deus nos empresta, tá? Para o nosso processamento de aperfeiçoamento pessoal, para que a gente possa desenvolver valores morais, para que a gente possa desenvolver virtudes, para que a gente possa reparar os nossos erros, os nossos equívocos de existências anteriores. Mas que, além de tudo isso, a reencarnação no plano material também é para colaborar com o avanço da coletividade. Então, sim, nós estamos aqui reencarnados para desenvolver o nosso processo pessoal, nosso processo individual, porque a gente não sabe o tanto de coisas que nós fizemos errado nas existências anteriores. Mas estamos aqui também para colaborar com o processo de desenvolvimento dos outros, através desses conhecimentos que nós adquirimos num nível diferenciado. E, nesse sentido, a gente pode afirmar assim, com bastante tranquilidade que Jesus é o maior exemplo disso. Ele é a nossa maior referência. Jesus é um espírito incomparável em evolução espiritual, em virtudes, em amor, bondade, em fraternidade. Ele é incomparável em tudo que é bom. Tudo. E o que Jesus fez durante a sua passagem física, material, aqui no planeta Terra? Ele compartilhou todo o seu desenvolvimento. Ele compartilhou todo esse seu conhecimento com aqueles que estavam convivendo com ele naquela época. E ainda por cima, ele deixou todo esse conhecimento para as gerações futuras. Até hoje nós estamos aprendendo com Jesus. Então, ele poderia muito bem passar por aqui e apenas aproveitar a sua vida sem se preocupar com ninguém, né? Eu sou evoluído, eu sou inteligente, eu sou bondoso, eu sou amoroso, vou viver minha vida aqui tranquilo. Mas não, ele fez justamente o contrário. Ele veio para ensinar, ele veio para dar bons exemplos, ele veio para apoiar, para abençoar todos aqueles que eram menores do que ele no sentido evolutivo. E inclusive nos momentos mais difíceis da sua vida, quando ele foi condenado, preso, quando ele foi pregado naquela cruz, mesmo assim ele ainda praticou perdão. Então ele exerceu a sua maioridade perante a todos nós e ainda até hoje é o nosso maior exemplo. Jesus, que foi o espírito mais alto que já reencarnou aqui no planeta Terra, ele aceitou esse sacrifício supremo com o objetivo de auxiliar todos. E ele fez isso sem impor condições, ele fez isso sem pedir nenhuma retribuição, né? Sem fazer nenhuma exigência. Um outro bom exemplo disso também é o próprio Chico Xavier, que também era muito evoluído, que tinha um acesso ao plano espiritual que poucos conseguem ter. O Chico, durante toda a sua vida, ele se dedicou a atender todos os necessitados, aquelas pessoas que chegavam até ele, precisando de alguma coisa. Ele recebeu todas as mensagens que foram passadas para os familiares daqueles que desencarnaram e que iam lá em busca de uma mensagem confortadora, né? Ele psicografou todos os livros do André Luiz, do Emmanuel e outros tantos mentores espirituais. Ele passou todo o conhecimento que ele tinha para frente. Em muitas situações, ele deixou de lado até mesmo as suas necessidades pessoais para servir ao próximo.
se dedicou a esse serviço, mesmo com a idade avançada, com problemas de saúde, e nunca reclamou de nada. Também foi muito criticado, também foi muito questionado, mas ele continuou ali, firme na sua missão. Então, o Chico Xavier, ele é um exemplo daqueles que vieram para o plano material com essa maioridade e compartilharam todo o seu conhecimento da forma que estava ao seu alcance. Agora, muitos de nós, quando a gente alcança essa maioridade, às vezes a gente procura ficar isolado, sem compartilhar o conhecimento daquilo que a gente aprendeu. Porque a nossa vaidade, nosso orgulho acabam falando mais alto. Ficamos restritos a pequenos grupos que nós chamamos de intelectuais, intelectuais no campo da ciência, da tecnologia, no campo da filosofia, das artes e até no mundo da espiritualidade. Grupos onde esses que se acham mais intelectuais do que os outros, eles se fecham para questionamentos, para esclarecimento de dúvidas, porque eles se consideram os donos da verdade, achando que estão acima de tudo e acima de todos. Então, por exemplo, quem atinge uma maioridade financeira, muitas vezes acaba se tornando um avarento, um egoísta. Não aceita a ideia de ajudar quem precisa, porque quer aproveitar sozinho todos esses bens materiais que ele adquiriu. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da utilidade da riqueza material, ali a gente consegue entender que se nós temos recursos materiais em abundância, se nós somos ricos, milionários, isso foi concedido para nós, para que a gente possa proporcionar progresso, bem-estar para aqueles que estão passando necessidade. Quando a gente distribui com bom senso, com justiça, aquilo que nós temos a mais, aí a gente está cumprindo a nossa missão. Estamos realizando a nossa tarefa. Um outro exemplo, quem se destaca no campo da ciência, no campo tecnológico, muitas vezes se torna vaidoso. Eu me lembro, gente, que eu trabalhei muitos anos na área da tecnologia da informação, informática, e isso aconteceu há mais de 30 anos atrás. Eu fui contratado numa empresa onde uma das minhas funções era documentar, elaborar procedimentos para todas as rotinas que executavam essa empresa. E todas essas rotinas, elas tinham sido criadas por um único analista. Ele tinha criado tudo, tinha feito, elaborou todos os programas, tal, só que ele tinha tudo de cabeça. Então, qualquer probleminha que tinha lá, qualquer cancelamento de rotina, mesmo que fosse durante a madrugada, a gente tinha que ligar para ele passar a orientação. E a pessoa que me contratou queria acabar com isso, Então ele falou: você faz todo o procedimento aí, seguindo passo a passo, quando cancela, o que tem que fazer e tal. E esse analista, quando ele percebeu isso, ele ficou meio desconfiado, porque de uma certa forma parece que eu estava querendo tirar o poder da mão dele, Enfim, aí teve assim uma convivência um pouco áspera, mas depois as coisas se acertaram, Mas acontece muito isso, Então, tem, por exemplo, aqueles que alcançam o poder e que se deixam dominar pelo orgulho. Então, é um dirigente de qualquer atividade que se julga mais competente do que os seus colaboradores. É aquele cara que apenas dita as regras, em vez de agregar valores que vão facilitar a convivência, que vão facilitar o surgimento de novas ideias, de novos conceitos, de criações. É aquela autoridade de qualquer segmento que desacredita no poder de discernimento do outro, que fica maquiando informações,
e que não aceita o julgamento das suas próprias atitudes. Então a gente vê isso no nosso dia a dia assim com muita frequência. Então o Emmanuel, ele diz para a gente que a lei da vida não recomenda o exclusivismo e nem a separatividade. Ele diz que pelos princípios divinos, todo progresso legítimo precisa se converter em bênçãos para a coletividade, que não pode ficar para nós apenas. Ele diz que a natureza oferece muitas lições sublimes sobre isso. Então ele fala, por exemplo, da árvore que cresce para frutificar. Ele fala de uma fonte de água que se desenvolve para o benefício do solo. Ele fala sobre os raios do sol que nunca abandonam aquela caverna que fica escondidinha ali, cheia de barro, e que o desenvolvimento se traduz em poder. Ele chama a nossa atenção que se nós crescemos em experiência, em evolução de qualquer espécie, a gente tem que lembrar da comunhão fraterna entre todos. É a velha lição de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ele chama a nossa atenção também que nós devemos observar com muita atenção de que maneira nós estamos empregando todos esses conhecimentos que foram acrescentados na nossa existência, no nosso saber. Então, se eu vou fazer qualquer tipo de serviço e eu tenho uma capacidade maior de fazer esse serviço do que aquele que está do meu lado, aquele que está do meu lado, ele precisa aprender, e eu preciso passar esse conhecimento para ele, para que ele possa também crescer na sua evolução. Então, se nós atingirmos um degrau maior na evolução, é justamente para que a gente possa ajudar aquele que está num degrau abaixo. Isso é a maioridade a que o Emmanuel se refere. É isso que significa a orientação do Paulo de Tarso, quando ele diz que o menor é abençoado pelo maior. É uma lição muito interessante, como eu disse, essas mensagens do livro Fonte Viva, elas são curtinhas, a gente consegue ler uma mensagem dessa em menos de 5 minutos, mas é importante que cada uma delas traz lições muito bacanas para a gente, coisas que a gente pode usar no nosso dia a dia. Então, gente, para nós podermos encerrar o nosso encontro, vamos fazer aqui mais uma música para a gente agradecer pela oportunidade de estar aqui nessa casa abençoada. Eu pessoalmente agradeço mais uma vez o convite, o carinho, a atenção de todos vocês, para que a gente possa agradecer a toda a equipe espiritual que está nos envolvendo nesse momento e que a gente possa retornar para os nossos lares com bastante tranquilidade. Então, é isso. Vamos agradecer. Quando amanhecer
Quando você for dormir pra descansar, agradeça a Deus numa oração. Agradeça ao dia e a sua proteção. Agradeça a dor quando vier te visitar. Ela sempre vem pra ensinar. Agradeça o trabalho onde tira o seu pão. Agradeça aos seus pais e os seus irmãos. Quando os seus cabelos o tempo pratear, quando o seu corpo não puder mais trabalhar, agradeça a Deus esta encarnação. Agradeça de todo o coração. E eu agradeço a todos. Obrigado, gente. Uma boa noite, viu? Vamos então, mais uma vez, fechar os nossos olhos, serenando os nossos pensamentos e assim, mais uma vez, elevando o pensamento até Deus, agradecendo a Ele por todas as bênçãos que derramam sobre nós, agradecendo pelo que somos, agradecendo pelo que temos, agradecendo também a Jesus pelo seu Evangelho de amor e de luz. Esse Evangelho que tanto nos fortalece, que nos ensina, que o amor do Cristo possa nos fortalecer, possa nos envolver em uma grande luz rosa, que esta luz possa envolver o nosso planeta, indo em todos os cantinhos que faz necessário, indo aos nossos governantes, colocando em seu coração o amor para que eles governem com mais amor, indo até os hospitais, aos doentes, aos que estão nas ruas perambulando, onde se houver necessário que esta luz possa envolver todos aqueles que necessitam. E agora, fortalecido em Jesus, vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos. E não deixes cair em tentação, Pai, livra de todo mal. Agradecendo a espiritualidade amiga que se fez presente, pedindo a ela que nos leve de retorno aos nossos lares e por lá permaneça conosco, nos orientando nossos familiares por toda a semana e nos traga de volta para ouvir mais um Evangelho de Jesus. Se conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim